Aderindo à onda do superaquecido segmento dos SUVs compactos, a Hyundai resolveu trazer para acompanhar a Tucson velha, Tucson nova, X35 e Santa Fé, a Hyundai Creta. Fato of Drivers, com esse segmento superaquecido de SUVs, chega a hora da gente testar a Hyundai Creta. A Hyundai Creta, a gente teve o primeiro contato com ela no Salão Automóvel de 2016, onde nas coletivas de imprensa a gente pôde ver muitas informações interessantes e únicas sobre esse carro aqui que nós vamos apresentar agora. A Creta, ela é o primeiro SUV compacto global da Hyundai. Então a Hyundai até hoje ela vendia Tucson antiga, Tucson nova agora, X35 e Santa Fé. E aí, para se adaptar ainda mais ao mercado, ela resolveu produzir também agora em Piracicaba, junto com a HB20, a Hyundai Creta. Como ela é produzida junto com a HB20, ela vai ser encontrada nas concessionárias Hyundai de HB20. Ou seja, aqui no Brasil, a Hyundai ela é dividida em dois segmentos, o segmento de importados e os dos nacionais. Então, quem quer Hyundai Creta vai ter que procurar ela na mesma do HB20 e não na Hyundai que vende i30, Tucson, Santa Fé, etc. O segmento dos SUVs compactos está muito em alta no Brasil. Hoje em dia, todas as montadoras querem ter um SUV compacto para colocar no mercado, e as que não têm ainda estão perdendo vendas, porque o brasileiro ele gosta de carros mais elevados, uma posição confortável de dirigir. Aliás, esse carro aqui, diferente de alguns concorrentes dele, tem uma posição bem SUV de se guiar, porque ele tem uma posição de dirigir mais elevada, ele não dá a impressão de estar dirigindo um hatch. Então, diferente de alguns carros como até, por exemplo, a HR-V, que já dá uma impressão de estar num Fit às vezes, esse aqui tem uma posição ainda mais elevada de se guiar. Mas o motivo pelo qual o segmento de SUVs compactos está tão em alta no Brasil é devido às características do trânsito brasileiro. Muito trânsito, é interessante ter carros automáticos, é claro, carros confortáveis e familiares. Essa linha de carros, essa categoria de carros que envolve HR-V, Tracker, Kicks, Renegade, 2008, realmente está muito em alta e é o que todo mundo busca atualmente, porque é um segmento que ele é bem prático para as famílias, atende tanto ao público masculino quanto feminino, e também é caracterizado por ter um design mais atraente. Nesse segmento, cada montadora escolhe por atacar um lado diferente, ou seja, um carro aposta mais em acabamento, outro em segurança, outro em motor, outro em economia. E o ponto forte da Creta é o motor. Em se falando em motor, a Creta ela é uma das melhores opções do mercado, porque esse motor 2.0 com esse câmbio de 6 marchas empurra muito bem. É claro que ele pode perder para a Tracker por ela ser turbo, mas a Tracker ela não é um projeto completamente novo. E esse aqui sim é um projeto inteiramente novo, que tem uma plataforma derivada do Elantra, então por isso já se vê também um rodar muito mais confortável nesse carro aqui. Ele tem a suspensão, claro, frontal, McPherson e traseira, eixo de torção, que é padrão para o segmento, mas o rodar dele realmente é muito bom e o espaço interno também é um dos melhores da categoria. Esse motor 2.0 de 166 cavalos, ele é derivado do Elantra e da X35, mas é claro, ele tem um remapeamento, porque no Elantra e na X35 ele tem 178 cavalos e aqui 166. E apesar dessa aqui ser equipada com motor 2.0, ela tem também a versão 1.6, que daí vai ter 130 cavalos. O preço da Creta vai variar de 72.990, ou seja, a versão mais básica dela é um dos SUVs compactos mais baratos do mercado, e pode ir até na versão completa, que é a que nós estamos testando, 99.490. Mas são características exclusivas da versão Prestige, o banco de couro, a central multimídia de 7 polegadas com integração para Apple CarPlay e Android Auto, o ar-condicionado digital, os 4 vidros, um toque, e além disso a chave de presença, que é uma chave bem interessante com uma textura marrom, como vocês podem ver. E entre alguns requintes que a gente vê na Creta, pelo menos na versão Prestige, são o acendimento automático de faróis, as cornering lights, que são aquele sistema que ele liga uma luz lateral do carro quando está fazendo uma curva, ou seja, aumenta muito a segurança de noite quando está fazendo uma curva. Os retrovisores eletricamente rebatíveis,
sensor de estacionamento traseiro, mas principalmente um dos atributos bem interessantes que esse carro aqui tem na versão mais completa é o sistema de ventilação de bancos. Isso aí é realmente uma novidade aqui no país, porque quando se pensa em sistema moderno de banco de couro, se pensa automaticamente, imediatamente, no sistema americano de aquecimento de bancos, que se via muito comumente no Brasil há um tempo atrás, nos carros mais caros, que é aquele sistema de aquecer banco para o frio. Só que para o Brasil isso não faz nenhum sentido, porque nós temos um clima extremamente quente. Os americanos consideram que a gente não tem nem inverno praticamente, principalmente os que não são do sul. Nós somos do sul, aqui é mais frio, mas mais para o norte dá para dizer que o Brasil praticamente não tem inverno. Então realmente foi uma sacada muito interessante da Hyundai de colocar esse sistema de ventilação nos bancos, porque no verão, principalmente como agora, por exemplo, tu não precisa aumentar tanto o ar no máximo. Basta simplesmente deixar o ar-condicionado ligado e clicar no sistema de ventilação dos bancos. E o banco vai ficar ventilando na parte inferior, onde a gente senta, e nas costas. Ainda falando de equipamentos, esse carro aqui se destaca um pouco pela questão de visual do painel dele, porque ele utiliza diversos materiais. Em marrom, banco de couro também marrom é uma característica de carros mais caros. Ele tem rodas de 17 polegadas diamantadas, tem LEDs diurnos, então realmente está com uma cara de mini Santa Fé. O carro está bem interessante mesmo. Agora voltando ao aspecto mecânico, esse carro aqui tem um câmbio automático de 6 marchas com opção de trocas manuais aqui e não tem as borboletas, mas isso aí não dá para cobrar, não é a proposta do carro. O que a gente tem que cobrar é como que esse câmbio aqui reage. Então, em primeira marcha, ó, segurou até 6.500 RPM, segunda também, então já gostamos muito disso, porque não tem nada mais irritante do que aqueles câmbios automáticos típicos de carros dessa categoria que não obedecem ao motorista, e não é o caso aqui. Reduziu, ele subiu o giro, até agora tudo certo. Aí quando a gente fez a curva entrou o controle de tração, de estabilidade. Com certeza a Creta é um dos carros da categoria que mais vai agradar quem busca uma condução um pouco mais esportiva, quem gosta de acelerar, porque esse motor realmente dá conta do carro. Ele é bem divertido, mas é claro, essa diversão tem um custo, e esse custo é observado no consumo. Segundo o Inmetro, o consumo da Creta na cidade fica na casa dos 10 km por litro e na estrada em 11,4 km por litro, mas nós conseguimos em nosso trajeto uma máxima de 7,5 km por litro. Então, se o consumo não é um ponto forte desse carro, a segurança é. A Creta tem 6 airbags nessa versão Prestige, tem controle de tração, controle de estabilidade, tem assistente de partida em rampa, sistema Isofix, aquele esquema de cornering lights, que são as luzes laterais que auxiliam nas curvas à noite, e junto com isso tem a plataforma do Elantra, que já deixa o carro um pouco mais estável, e 33% da carroceria é composta por aços de ultra resistência. Então tudo isso aí são fatores que aumentam a segurança do carro. Aí o pessoal criticou bastante no vídeo que nós fizemos da Tracker por ela não ter um sistema de controle de tração e estabilidade. Então aqui na Creta ele é presente sim, claro, vai ter um motor aspirado, mas tem todo o sistema de segurança. Então segurança desse carro aqui é nota 10. E um argumento muito forte de venda desse carro aqui é que, diferente dos concorrentes dele, ele tem 5 anos de garantia. Então isso faz toda a diferença aí para o pessoal que já tem uma visão mais de longo prazo ao comprar o carro. Porque quando o carro sai da garantia, começa a dar problema, o pessoal quer sempre vender correndo. Não é o caso na Hyundai. Mas o resumo desse carro é que ele é uma excelente notícia no mercado, porque assim ele acaba movimentando os concorrentes também e dá mais opção para os compradores, porque cada SUV compacto ele se destaca por uma característica. Os pontos fortes desse carro aqui são a dirigibilidade, que é muito boa, tem uma direção elétrica muito confortável, que isso também é um ponto notável dos Hyundai. O i30, por exemplo, nós testamos, tinha uma direção extremamente confortável, era uma direção elétrica progressiva, que conforme você aumenta a velocidade, ela vai aumentando a sua rigidez, o que passa também uma maior segurança para o motorista. Então os destaques são motor, equipamentos e segurança. Se a pessoa vai olhar, por exemplo, uma Kicks, a Kicks não vai ter como destaque o motor, ela vai ter como destaque de repente o sistema dela de câmera 360, que nesse aqui é compensado no caso por outro sistema exclusivo
que é o de ventilação nos bancos. A HR-V, ela não vai fazer ninguém se apaixonar por nenhum motivo específico, mas vai ser um pacote muito completo. A Renegade vai deixar a desejar na questão do motor. Enfim, cada uma tem seus pontos fortes e fracos, mas a gente acha que nesse caso aqui os pontos fortes eles estão pesando muito mais que os fracos. Então gostamos bastante da Creta. Não é à toa que ela está tirando aí primeiro ou segundo lugar nos comparativos que as revistas estão fazendo, mas a decisão final aí, um comparativo geral, nós vamos fazer no outro vídeo que se chama A Creta Concorrência. Essa aqui é a chave da Creta Prestige. Como vocês podem ver, ela é uma chave de presença com uma textura marrom bem interessante, igual a dos bancos desse carro. Então, sistema para ligar pelo botão, chave de presença. Na versão Prestige nós vamos ter essa tela de 7 polegadas com câmera de ré, GPS integrado ao carro e inclusive emparelhamento para smartphone. É uma tela bem fácil de usar, na verdade, essa aqui. Ela tem os mapas aqui também, claro que tem que tirar da câmera de ré. Mas uma tela bem completa. O acabamento dele, ele utiliza alguns materiais de plástico, mas ele dá a impressão de ser um carro um pouco mais premium pela cor, provavelmente. Os bancos dele também são marrons. E aqui a gente pode ver o botão para acionar a ventilação dos bancos do motorista, que é um recurso bem interessante. O câmbio dele, câmbio automático de 6 marchas. A direção muito completa mesmo, tem muitos botões aqui, uma direção com uma pegada muito boa, um couro bem interessante. O carro tem um computador de bordo, inclusive com um sistema de pressão de pneus, isso é bastante interessante. A direção ela tem ajuste de altura e de profundidade e ela não cai, né? Ou seja, você já mostra um acabamento um pouco mais primoroso aí do carro, diferente do que acontece na Captur, que ela cai. Os vidros desse carro são os 4, um toque, e é impressionante a velocidade que esses vidros aí descem e sobem, são um pouquinho mais rápidos que a média. A direção ela é elétrica, progressiva, muito confortável. Aqui do lado temos a opção de desligar o controle de tração do carro, para deixar a condução um pouco mais dinâmica. As entradas USB e auxiliares são bem práticas. O freio de mão, diferente de alguns concorrentes, ele é manual, mas nós não vemos nenhum problema quanto a isso. Nós achamos até normal. É claro que é mais caro e mais tecnológico de produzir um freio de mão eletrônico, mas nessa categoria existem fatores que importam mais do que esses pequenos detalhes. Como, por exemplo, o fato desse carro que tem a mesma plataforma do Elantra e tem um espaço interno bem interessante aqui no banco de trás. Ele tem inclusive 2 saídas de ar-condicionado aqui para quem está no banco de trás, e o túnel dele central ele não é alto, então tem bastante espaço para as pernas dos passageiros. É claro que os retrovisores deles são elétricos e a gente tem a opção de rebater eles aí na versão Prestige. O Creta na versão Prestige ele só não é mais caro do que o HR-V EXL, mas ele compensa em ergonomia em relação ao HR-V pelo menos. O espaço traseiro é bem interessante, já que, como a gente falou, ele é derivado do Elantra, tem Isofix para criança e tem ensino de 3 pontos com encosto de cabeça para quem senta no meio. O porta-malas da Creta tem 431 litros. Fatal Drivers, o que vocês acharam então da nova Creta? Essa aqui é a versão 2.0 Prestige, nós ainda vamos testar a versão 1.6. Esse carro aqui, na nossa opinião, os pontos positivos são ampla lista de equipamentos, o carro é muito completo, dá a impressão de ser um carro premium, apesar de algumas revistas falarem que ele deve um pouco em couro, por usar plástico rígido. Nós achamos que o acabamento é bom sim, os encaixes são muito bons, a direção ela é condizente com um carro de 100 mil reais, porque é uma direção com costuras, com uma empunhadura muito boa, e a direção ela é a alma do carro para quem gosta de dirigir. Então gostamos bastante dessa direção. Dos equipamentos também, a questão de bancos ventilados tá bem interessante, ela é como se fosse um contragolpe aí a questão da, por exemplo, a Kicks, que tem a câmera 360, então a Creta tem seu diferencial aí nos bancos ventilados. E comparando aí com um dos principais líderes do segmento, que é a HR-V, por exemplo, a Creta anda melhor que a HR-V com esse motor 2.0, então tem aí também já uma vantagem. E além disso, ela tem 5 anos de garantia, enquanto que a HR-V e a média aí tem 2 a 3. Então realmente a Creta está muito bem posicionada no mercado e vai vender muito, porque a Hyundai ela tem um público bastante fiel. Então gostamos do carro, achamos que ele vai incomodar aí o segmento e que é uma boa compra. Basta só
saber o que você está buscando no carro. Se é desempenho, se é um consumo bom, se é equipamento, se é design. Design, na verdade, é realmente um ponto forte desse carro, como é em geral para os Hyundai. Então essa foi a nossa avaliação da Hyundai Creta Prestige 2.0. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte o vídeo aí embaixo. Se inscreve no canal, que todas as semanas nós temos vídeos novos para vocês. Valeu! Gostaríamos de agradecer a Car House Hyundai por ter cedido esse tão esperado lançamento, o Hyundai Creta Prestige com motor 2.0.